Gabigol foi condenado ou não? Qual é o status hoje de Gabigol e Corinthians? Vou trazer esta história para vocês. Breno Bidon de saída do Timão, que história é essa? Vou trazer atualizadíssimo para você. Oscar Romero já chega no Brasil e assina contrato. Corinthians condenado a pagar o Fausto Vera até junho, ou se não pode entrar no Transferban. Fiel, o vídeo realmente aqui hoje está recheado de informações do nosso Coringão. Gostaria de pedir humildemente para você já deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque trazemos de 2 a 3 vídeos diários. Importantíssimo que você ative o sininho de notificações para sempre que postarmos vídeos, a plataforma YouTube notificar você, para você ficar atualizado sobre tudo que acontece com o Timão, o nosso clube do coração. Certo, Fiel? Fiel, lembrando que este vídeo ele tem o patrocínio da 1xBet, a melhor empresa para você fazer a sua fezinha, patrocinadora oficial do Barcelona, com pagamentos rápidos e sem nenhuma enrolação. Inclusive, temos ótimas odds para você aí faturar uma grana, porque o Portugal joga contra a Suécia, Fiel, pagando 1,41 vitória do Portugal, 4,75 empate e vitória da Suécia, 7,6. Olha que odds maravilhosa. Temos Venezuela e Itália pagando 7,6 vitória da Venezuela, 4,45 empate e 1,44 vitória da Itália. Fiel, Inglaterra e Brasil, olha que odds maravilhosa. 1,82 vitória da Inglaterra, empate 3,78 e vitória do Brasil 4,34. Eu vou de Brasil aqui neste jogo. Fiel, lembrando que a 1xBet ela tá com um bônus promocional incrível para você que utilizar o cupom corintianeiro 1x. Você vai ganhar tudo em dobro no primeiro depósito. Se você depositar R$100, você ganha mais 100. Se você depositar R$200, você ganha mais 200. Se você depositar R$400, você ganha mais 400. Fiel, olha que bonificação, que promoção incrível da 1xBet para você. Basta usar o cupom corintianeiro 1x que aparece aqui embaixo e você vai receber tudo em dobro no primeiro depósito. Lembrando que vou deixar no comentário fixado o link aí da 1xBet e do cupom corintianeiro, certo, Fiel? Vamos falar de Corinthians, Fiel, porque o Corinthians saiu no grupo F da Sul-Americana e já tem os seus adversários definidos. Corinthians que vai enfrentar o Argentinos Júnior, o Racing e o Nacional do Paraguai. Fiel, entre todas as outras essa chave do Corinthians é a mais difícil. Mas para quem quer ser campeão, a gente não pode ficar aqui escolhendo o adversário. A gente tem que ir lá e amassar os caras. E o Corinthians até na Sul-Americana já está com uma equipe forte, vai estar mais forte até lá. Antônio Oliveira está com tempo para treinar, para deixar essa equipe totalmente organizada, para a gente fazer um papel bonito aí na Sul-Americana e quem sabe conquistar o título inédito. O Corinthians ainda não tem esse título da Sul-Americana, tá, Fiel? Então a chave do Corinthians já foi definida, é essa, confrontos difíceis, jogadores difíceis, mas em questão de logística muito fácil, o Corinthians não vai precisar viajar muito para enfrentar os seus adversários fora de casa e vai ser um verdadeiro teste de fogo para a gente testar o nosso Corinthians aí, se realmente teve modificações aí substanciais ou não na mão do Antônio Oliveira, porque são adversários difíceis de ser batido, tá, Fiel? Mas como eu disse, quem quer ser campeão, meu irmão, não escolhe adversário. Comentem aí porque eu quero saber sua opinião referente a este assunto. Fiel, o Fausto Vera, que era do Argentinos Júnior, Corinthians que comprou o jogador por 24 milhões a pedido do treinador Vitor Pereira. Quem lembra dessa história, comenta aí. O Corinthians atrasou várias e várias parcelas do Fausto Vera por causa do senhor Duílio Monteiro Alves. Nem gosto de citar o nome desse cara aqui, porque esse cara só trouxe aí desavenças ao Corinthians, maltratou demais o nosso Corinthians. A sua forma de gerir futebol é totalmente inapta para qualquer clube de futebol, tá, Fiel? Aliás, a gestão de Duílio Monteiro Alves devia passar por uma investigação policial e se for encontrado qualquer tipo de falcatrua, cadeia neles, porque o que fizeram com o Corinthians cara, é inadmissível, tá? É inadmissível o que fizeram com esse clube de futebol que estava no topo e conseguiram deixar o Corinthians cair bastante. O Augusto Melo está recuperando o nosso timão aí cada dia mais. O Corinthians foi condenado a pagar para o Argentino Júnior 17 milhões aí de reais até junho, Fiel.
Se não pagar, o Corinthians pode cair num transfer ban. Detalhe importantíssimo, Augusto Melo ele deu entrevista na ESPN dizendo que essa situação está totalmente sob controle. O diretor financeiro do Corinthians, Rosalá Santoro, já sabe, já fizeram um plano de pagamento. O diretor jurídico do Corinthians também, Yunquili, também faz um ótimo trabalho no timão, inclusive elogiado pelo Augusto Melo, e o Corinthians não terá problema nenhum com o transfer ban, porque essa dívida até a data prevista será paga pelo timão, sem problema algum. Comentem aí, fiel, porque eu quero saber demais a sua opinião. Fiel, para quem sonhava com o Oscar Romero no Corinthians, as chances agora acabaram de vez. E o corintianeiro acertou mais uma vez, porque eu trouxe em vídeos anteriores que o Oscar Romero estava avançadíssimo com o Botafogo, tá, fiel? E não deu outro. O jogador chegou no Brasil hoje e assinou o contrato com o Botafogo, aí, o irmão do Wendel Romero, atacante do nosso Corinthians. Fiel, em outras palavras aqui, eu quero dizer para vocês que eu gostaria de ver o Oscar Romero no Corinthians. Não é um cara que vai chegar e vai resolver todos os nossos problemas? Não, mas é um cara que seria muito bom para composição de elenco. Temos campeonatos extensos, ele não é um jogador de se jogar fora. E detalhe importante, viria a custo financeiro baixíssimo, tinha a influência do irmão, o jogador estava livre no mercado, sem nenhum vínculo contratual e vinha para o Corinthians aí absolutamente de graça, apenas com um tempo de contrato e uma base salarial aí, e o jogador seria jogador do Corinthians. Houve até uma negociação, uma rápida ligação entre Corinthians e Oscar Romero, mas não chegou a um desfecho final e o jogador assinou com o Botafogo, tá, fiel? Comentem aí se vocês gostariam de ver o Oscar Romero no Corinthians ou não. Se o Corinthians fez bem em contratar o Oscar Romero ou não. Comentem aí, porque eu quero saber demais a sua opinião. Inclusive, fiel, ontem fiquei respondendo comentários até as 2 horas da manhã, irmão. Até as 2 horas da manhã e estou aí quitado com vocês, porque eu respondi todos os comentários, inclusive os comentários atrasados. Se você não viu seu comentário respondido, olha nas notificações aí que vai estar lá. Nesse canal aqui eu faço a diferença, porque eu respondo sim todos os comentários de vocês. Aqui você vai digitar e aqui você não vai ficar no vácuo, tá? Aqui você vai ser respondido e não é com emojis ou com joinha, não. Eu converso realmente com vocês nos comentários, tá, fiel? Fiel, o Corinthians, o Maicon, tá? O Maicon se recupera, o corintianeiro, muitos perguntando como que está a história do Maicon. Fala pra nós aí, o Maicon que machucou na partida aí da Copa do Brasil no aquecimento contra o São Bernardo, inclusive entrou o Breno Bidon e fez uma ótima partida e já vamos falar do Breno Bidon, tá? O Maicon aí se lesionou, mas não foi nada grave. Quero tranquilizar vocês aqui que o volante do Corinthians aí, ele já vem treinando com a equipe, porém é dúvida para o amistoso diante do Santos, tá, fiel? Até por questão de ser um amistoso e questão de preservação. Se fosse qualquer outro um jogo importante do Corinthians, com certeza ele iria a campo, mas como é um amistoso é questão de preservação e o Maicon deve ser poupado mais uma vez e o Breno Bidon deve jogar, mas o jogador já se recupera muito bem, não foi nenhuma lesão grave, tá, fiel? Apenas um estiramento na coxa aí, o jogador já se recuperou e já está apto aí para os próximos jogos do Corinthians, que inclusive vai ser somente no dia 3 de abril, diante aí da Sul-Americana, tá, fiel? Então o Maicon não vai jogar esse amistoso com o Corinthians, mas o jogador está muito bem e não vai ficar muito tempo parado. Em relação ao Igor Coronado, já aproveitando o gancho, e o Diego Palacios vão estar aí recuperadíssimos, inclusive o Paulinho, vão estar à disposição do treinador Antônio Oliveira no dia 3 para os confrontos da Sul-Americana, certo, fiel? Então é um tempo que o Corinthians vai ficar parado, que a gente sente, porque nós somos corintianos, queremos ver o nosso timão em ação, mas será tempo hábil suficiente para recuperar todos os jogadores que estão no departamento médico e para o Antônio Oliveira trabalhar mais ainda com esse time, tá, fiel? Já que ele não teve uma pré-temporada completa, porque ele assumiu o Corinthians aí no Paulistão no sufoco, porque o Mano Menezes era treinador do Corinthians, inclusive um treinador horrível, com apenas 16% de aproveitamento e uma multa gigantesca que o Duílio deixou aí para o Augusto Melo pagar. Ei, Duílio Monteiro Alves! Bom a gente nem forçar muito, né, fiel? Porque falar desse cara é só tragédia. Fiel, o Corinthians, corintianeiro, qual é a situação
do Gabigol no exato momento e Corinthians. Fiel, o Gabigol teve uma audiência ontem, falei que ia trazer o resultado para vocês. Esta audiência ela durou por mais de 5 horas. É isso mesmo, Fiel. E não chegou ao veredito final, tá? Ela foi adiada para a semana que vem para dar a sentença para o jogador. Corintianeiro, mas se ele for condenado por 1 ano e o Corinthians o contratar, ele vai ficar, por exemplo, até hoje, por exemplo, é 19 de março. Ele vai ficar aí até 2025 de março sem jogar e o contrato dele vence em dezembro. Quer dizer que ele vai ficar 3 meses no Corinthians parado ganhando. Não, Fiel, não é assim. Se o Corinthians contratar, não tem nada fechado, Fiel. O Corinthians apenas ofereceu um salário para ele de 2,5 milhões, sem bonificações de luva e nada mais. Tá na mão dos jogadores escolher ou não, mas não tem nada fechado. E se o Corinthians fechar, vamos supor que ele seja condenado por 1 ano, que é bem possível. Se o Corinthians fechar com o atleta, o Corinthians fecha verbalmente com ele. O Corinthians não vai ficar pagando o Gabigol parado, pelo amor de Deus. O Corinthians fecha verbalmente com o atleta e quando ele sair aí da punição, o Corinthians anuncia de forma oficial. É simples assim, mas isso tem muito pano para manga para rolar ainda, porque o Corinthians não tem nada fechado com o Gabigol, tá, Fiel? Existe o interesse e existe a proposta exposta na mesa do jogador, que é os 2,5 milhões mensais, tá, Fiel? Então isso é o que tem de mais atualizado sobre Gabigol e Corinthians hoje. Agora vamos falar de Breno Bidon, porque choveu de comentários, cara, mas muito mesmo. Não foi pouco, Fiel, por isso que eu estou trazendo em relação aqui ao Breno Bidon. Choveu comentários falando, corintianeiro, Breno Bidon tá de saída do Corinthians, cara. Diz que ele vai jogar aí mais 1 ano no Corinthians e depois já está vendido para a Europa. Fiel, eu não sei de onde que vocês pegaram essa informação. Inclusive, eu respeito todas as pessoas que trabalham com o Corinthians e não estou aqui para julgar ninguém, para tentar de alguma forma potencializar o meu canal denegrindo as pessoas. Eu não faço esse tipo de coisa. Aqui é humildade total e Deus à frente de tudo, tá, Fiel? Eu trato os outros como eu gostaria de ser tratado. Não sei nada sobre o Breno Bidon, não sei aonde vocês pegou essa informação. Essa informação, com todo respeito quem passou, ela é totalmente falsa. O Corinthians não pretende vender o Breno Bidon tão cedo. O Corinthians renovou o contrato com o jogador até 2029, inclusive com multas financeiras altíssimas contratuais, tá? Para quem quiser levar o Breno Bidon para jogar no Brasil, é 120 milhões de euros, fiel. É muito dinheiro. Para quem quiser levar o Breno Bidon para jogar na Europa, é 100 milhões de euros, fiel. É mais de 500 milhões de reais. Não é fácil você chegar lá e pagar a multa e levar o jogador. Pode ser que aconteça, que apareça aí um Manchester City da vida, né? Esses clubes aí, um clube da Arábia, esses clubes aí que são trilionários. Pode ser que eles vão lá e pagam a multa lá dos 100 milhões de euros e levam o jogador. Mas é muito difícil, tá? Breno Bidon, Corinthians pretende ficar com o jogador aí pelo menos de 2 a 3 anos. Já viu que o moleque tem grande potencial, jogou muito contra o São Bernardo. É um jogador que vai dar muitos frutos ainda para o Corinthians. Então, quem trouxe essa informação do Breno Bidon para vocês, deveria rever aí os conceitos e saber o que passa para vocês, até para não passar nada falso para vocês, que me ajuda muito aqui nesse canal, deixando o seu like, se inscrevendo. Vocês são minha prioridade total, tá, fiel? Então essa notícia do Breno Bidon, ela é totalmente falsa. O jogador não vai sair do Corinthians, não existe negociação, não existe monitoração de nenhum clube, não existe nada, fiel, nada. Breno Bidon vai seguir sendo jogador do Corinthians aí por muito tempo, é uma joia da casa, filho do terrão, e vai continuar no Corinthians por pelo menos aí de 2 a 3 anos, tá, fiel? Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Gostaria de agradecer demais, mas agradecer muito mesmo a sua presença. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. E vai, Corinthians!